O Brasil, em minha leitura, constitui um país rico em esperança e pobre em vigilância. Em perspectiva conservadora, compreendo a família como a instituição social mais decisiva na formação do indivíduo, não apenas como núcleo afetivo, mas como primeiro espaço de constituição de critérios. Em muitos contextos, a educação familiar orienta-se predominantemente para a obtenção de reconhecimento social e segurança econômica em detrimento da formação do caráter e do discernimento. O estudo passa a ser apresentado sobretudo como um meio de ascensão, para conseguir um emprego, evitar dificuldades, garantir a estabilidade, menos frequentemente a sua formulação como via de compreensão do mundo ou de desenvolvimento intelectual. O conhecimento nesse arranjo torna-se instrumento funcional, raramente finalidade formativa. Essa orientação produz uma pedagogia preventiva. Aprende-se a evitar o fracasso social mais do que a compreender a realidade. A escola tende a formar competências técnicas, enquanto a família reforça a lógica do sucesso, deixando em segundo plano a formação da atenção crítica e da consciência cívica. Importa reconhecer que tal orientação não decorre de negligência moral, mas de experiência histórica concreta, sobretudo em contextos de escassez nos quais a educação aparece como principal via de mobilidade social. O problema se desloca da intenção para o horizonte formativo. Quando o estudo se reduz quase inteiramente à sobrevivência e ao status, perde-se a sua dimensão de formação humana. Desse quadro emerge uma estrutura recorrente. A família associa estudo à ascensão social. O indivíduo vincula a profissão a prestígio. A formação se concentra na técnica e a dimensão reflexiva, moral e humana ocupa a posição secundária. Forma-se assim uma dissociação entre capacidade de executar funções e capacidade de compreender o seu sentido humano. Profissões de alta incidência social, como o direito, evidenciam esse ponto. O domínio de normas, doutrinas e procedimentos pode habilitar tecnicamente o exercício profissional, mas a compreensão dos conflitos humanos que atravessam o sistema jurídico exige outra camada formativa. Julgar envolve interpretação de contextos, leitura de motivações e consciência das consequências concretas das decisões. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. Meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. Mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir absolvição. Mas você sabe que ele é culpado, você vai pedir pra absolver? Sinto muito, a lei é falha. A gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absolvição por falta de prova. Foi ele, mas não tem prova, fazer o quê? Nesse sentido, estabelece-se uma diferença entre instrução e formação. A instrução opera com habilidades, a formação organiza critérios. Uma sociedade fortemente orientada ao desempenho tende a produzir especialistas antes de produzir pessoas capazes de refletir criticamente sobre o próprio campo de atuação. A educação formal, por sua vez, frequentemente reforça essa lógica ao privilegiar a transmissão de conteúdos e credenciais com menor estímulo ao exame dos próprios fundamentos do conhecimento. O resultado é uma confiança elevada em sistemas institucionais, acompanhada de baixa disposição para questionar os seus limites. A questão central deixa de ser apenas o acesso ao conhecimento e passa a ser a validade dos critérios que o sustentam. O que legitima aquilo que é ensinado como verdadeiro ou relevante? Esse problema pode ser descrito como uma forma de dogmatismo institucional. Credenciais passam a funcionar como garantias de compreensão. Quem é o comandante? Quem é o comandante? Quem é o comandante? Quem é o comandante? O advogado, dá licença. Por que a noite que no ônibus tem criança? Tem criança lá dentro, caralho. Não pode dirigir essa porra. Caralho, tô advogada. Atinge um de nós. Você tá na lenha, velho. Tá na lenha. Tá na lenha. Não vem tirar não, eu sou advogada. Você já tá bom? Vai se foder, seu verme. Verme! O prestígio profissional se converte em substituto da análise crítica. No campo jurídico, isso se expressa quando o ordenamento passa a ser tratado como representação suficiente da realidade social, quando na prática opera apenas como tentativa parcial de organização de uma realidade mais complexa. A lei é construção humana voltada a regular relações humanas. A realidade que ela pretende organizar é dinâmica, ambígua e excede qualquer sistema normativo. Confundir sistema e realidade é confundir mapa e território.
O primeiro orienta, mas não esgota o segundo. Essa tensão reaparece em outra dimensão. A moral social tende a operar por sinais externos. A aparência de competência, respeitabilidade ou ameaça frequentemente antecede a verificação dos fatos. Isso se manifesta tanto na confiança excessiva quanto na suspeita imediata. O caso de Fabiane Maria de Jesus ilustra o polo da condenação por imagem. Boatos e representações simbólicas foram suficientes para produzir violência coletiva. Uma mulher apanhou até a morte neste fim de semana no Guarujá, litoral paulista. E a família diz que ela foi confundida com uma suposta sequestradora. O caso chocou os moradores da cidade. O vídeo gravado por vizinhos mostra a Fabiane de Jesus, de 33 anos, sendo arrastada por um grupo de cerca de 10 pessoas. Em seguida, a PM escolta os profissionais do SAMU que socorreram Fabiane. A polícia foi chamada para conter a violência dos moradores do bairro Morrinhos, que espancaram a dona de casa. Fabiane morreu na manhã desta segunda-feira, após sofrer traumatismo craniano. A família diz que toda a confusão começou quando um perfil em uma rede social publicou o retrato falado de uma mulher que sequestrava crianças para realizar rituais de magia negra aqui em Guarujá. Fabiane, então, teria sido confundida com esta suposta criminosa e foi agredida. Eu não vou denominar, é uma coisa. Segundo a família, a Fabiane tinha transtorno bipolar, mas fazia tratamento e nunca foi agressiva. Ela era casada e tinha 2 filhas, uma de 12 e outra de 1 ano de idade. Já o caso do anestesista Giovanni Quintela Bezerra evidencia o polo inverso. A credibilidade institucional retardou a suspeita, mesmo diante de indícios posteriores. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante na madrugada desta segunda pelo crime de estupro. O homem é acusado de abusar de uma paciente durante uma cesárea em um hospital de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Enfermeiras da unidade de saúde registraram o momento colocando um celular escondido na sala de parto, após a equipe do hospital desconfiar do comportamento do médico, entre outros motivos pela quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes. Na terceira cesárea deste domingo, a equipe do hospital inclusive trocou a sala de parto para conseguir registrar o crime e entregou o material para as autoridades que realizaram a prisão do médico. Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão. Saiba mais informações no portal Terra. Em ambos os casos, a percepção moral foi mediada por símbolos sociais, a mulher comum associada à ameaça, o médico associado à autoridade confiável. A avaliação desloca-se dos fatos para imagens socialmente consolidadas. O caso de Paulo Pavese acrescenta outra dimensão. A força institucional pode também dificultar o questionamento prolongado de versões oficiais. O conflito entre um pai e estruturas médicas e jurídicas fortes evidencia que legitimidade formal não equivale automaticamente à verdade substantiva. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Pavese, moro em Londres. Atualmente eu estou asilado pelo governo italiano que me deu a cidadania e o direito de viver na Europa. O meu caso é bastante complicado porque eu tinha um filho que foi assassinado. Ele teve os órgãos retirados enquanto ainda estava vivo e esses órgãos foram vendidos. Durante muito tempo na minha vida eu fiquei investigando o caso, juntei provas, apontei os culpados com provas e levei à justiça. A justiça demorou pelo menos 18 anos para julgar, prender, condenar, prender. Mas logo em seguida, um desembargador recebeu R$500 mil e anulou todas as sentenças, colocando todo mundo na rua. Inclusive o próprio STF foi quem liberou. Mesmo eles estando condenados em segunda instância, eles não foram presos, porque eles são de esquerda. Eles pertencem a um partido de esquerda. A pessoa que matou meu filho, que escreveu que ele estava vivo quando eles tiraram os órgãos, essa pessoa foi candidata a vereadora de Poços de Caldas. A vereador de Poços de Caldas é homem, o Celso Roberto Fração Scaff. E obviamente ele perdeu a eleição. Bom, a minha situação é essa. Eu procurei direitos humanos várias vezes e eles disseram sempre que não tinha tempo, né? Olha, isso daí a gente vai investigar, a gente vai acompanhar. Mas nunca partiu deles, partiu sempre de mim. E eles nunca fizeram nada, né? Para você ter uma ideia, eu fui em 2007, antes de deixar o país, na OAB, em Brasília, onde eu fui ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. E essa comissão até hoje não me respondeu. São 18 anos que eu estou nessa briga e eles nunca me responderam. Eu fui também na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, mas a audiência foi anulada. Sabe por quê? Porque um membro da Comissão de Direitos Humanos disse que eu morreria ainda no aeroporto em São Paulo se eu tentasse embarcar. Eu tenho tudo isso documentado, isso tudo
Eu tenho provas do que eu estou falando. Isso foi apresentado, inclusive, no meu pedido de asilo, que foi concedido por unanimidade. Esses 3 casos convergem para um núcleo comum: a distância entre realidade e percepção social. A confiança e a suspeita são frequentemente distribuídas por critérios simbólicos, não necessariamente por análise dos fatos. A partir disso, compreendo a família como espaço que ultrapassa a função de proteção e afeto, assumindo responsabilidade formativa. Ela transmite não apenas condições de sobrevivência, mas critérios de interpretação da realidade. Nesse sentido, torna-se a primeira instância de formação do discernimento. Essa leitura se aproxima de uma tradição cristã em que o amor implica cuidado formativo, não apenas desejar o bem do outro, mas ajudá-lo a reconhecer o que é verdadeiro e o que é justo. Amar, nesse sentido, envolve responsabilidade intelectual e moral. A crítica geral recai, portanto, sobre uma cultura que privilegia meios em detrimento de fins. Ensina-se a alcançar sucesso, mas pouco se discute o sentido do sucesso alcançado. Ensina-se a ocupar posições, mas menos a refletir sobre o exercício dessas posições. Nesse horizonte, a formação verdadeira depende da capacidade de reconhecer limites, confrontar convicções e sustentar a abertura à revisão crítica. Nenhum sistema de conhecimento é total. Toda compreensão permanece parcial. A maturidade intelectual surge quando conhecimento e realidade permanecem em tensão produtiva e não quando o primeiro é tomado como fechamento do segundo.